Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos prosseguir pela análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico da competência. Inicio a análise das minhas palavras. Jurisdição e competência são institutos distintos, embora vinculados. A jurisdição, como vimos, é a função do Estado, expressão de sua soberania, artigo 2º da Constituição, de resolver conflitos, criando a norma jurídica para o caso concreto, aplicando o direito objetivo pré-existente. Sendo a jurisdição uma das formas do Estado exteriorizar sua soberania, deve ela ser aplicada a todo o território nacional, o que demanda organização, racionalização no exercício da jurisdição e divisão do trabalho entre os agentes estatais que integram o Poder Judiciário. A divisão do trabalho se dá entre alguns órgãos a partir de certos critérios. Apresento aos senhores agora uma passagem doutrinária cuja referência bibliográfica está na tela apresentada aos senhores. Passo a leitura. Aspas. A jurisdição, como expressão do poder estatal, é uma só, não comportando divisões ou fragmentações. Cada juiz, cada tribunal, é plenamente investido dela, mas o exercício da jurisdição é distribuído pela Constituição e pela lei ordinária entre os muitos órgãos jurisdicionais. Cada qual, então, a exercerá dentro de determinados limites, ou seja, com referência a determinado grupo de litígios. Chama-se competência a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos. Liebman. Na mesma ordem de ideias, é clássica a conceituação da competência como medida de jurisdição. Cada órgão só exerce a jurisdição dentro da medida que lhe fixam as regras sobre competência. Volto à utilização das minhas palavras. A jurisdição é una e aplica-se a todo o território nacional, demandando organização, racionalização no exercício da jurisdição e divisão do trabalho entre os agentes estatais que integram o Poder Judiciário. A divisão do trabalho se dá entre alguns órgãos, a partir de certos critérios.
efetuarei a leitura de mais uma referência bibliográfica que encontra-se na tela aí para os senhores. Aspas. É o limite da jurisdição. Os juízes e tribunais exercem a atividade jurisdicional apenas no território nacional, princípio da aderência. Dentro do Brasil, essa atividade é repartida entre os juízes, de acordo com as regras de determinação de competência. A denominada competência internacional, CPC 21 a 23, é, na verdade, jurisdição, pois se o juiz brasileiro não tem jurisdição, não pode ter competência, que daquela é derivada. Sobre a jurisdição da autoridade judiciária brasileira, vide CPC 21 a 23 e LINDB 12 e seguinte. A eficácia erga omnes ou ultra partes da coisa julgada, oriunda de sentença proferida em ação coletiva, Código de Defesa do Consumidor, artigo 103, e Lei da Ação Civil Pública, artigo 16, faz com que a decisão de qualquer juiz se estenda no plano subjetivo. Por exemplo, sentença proferida por juiz estatal pode, eventualmente, ter eficácia para além do território do Estado, em face da extensão dos limites subjetivos da coisa julgada da sentença coletiva. O problema não é de jurisdição, nem de competência. Passarei a leitura de uma outra referência, uma outra passagem doutrinária, cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores. Aspas. Competência é justamente o critério de distribuir entre os vários órgãos judiciários as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. Houve época em que se confundiam os conceitos de jurisdição e competência. Em nossos dias, porém, isto não mais ocorre entre os processualistas, que ensinam de maneira muito clara que a competência é apenas a medida da jurisdição, isto é, a determinação da esfera de atribuições dos órgãos encarregados da função jurisdicional. Se todos os juízes têm jurisdição, nem todos, porém, se apresentam com competência para conhecer e julgar determinado litígio. Só o juiz competente tem legitimidade para fazê-lo. Volto a utilizar as minhas palavras. O exercício efetivo da jurisdição, em dado caso concreto, demanda análise prévia das normas de competência, que definem o âmbito de exercício da atividade jurisdicional de cada órgão. Agora eu efetuo a leitura de uma nova passagem doutrinária, cuja referência bibliográfica será apresentada adiante aos senhores, porque está na outra página. Logo, logo eu apresento aos senhores. Aspas. Como função do poder estatal, a jurisdição é exercida sobre todos os súditos do Estado, de forma abrangente, sobre todo o território nacional. Esse exercício em todo o território da nação implica necessidade de organização e de divisão de trabalho entre os membros que compõem o Poder Judiciário, o que faz com que a função de exercer a jurisdição seja distribuída entre diversos órgãos a partir de alguns critérios. São justamente as normas de competência que atribuem concretamente a função de exercer a jurisdição aos diversos órgãos da jurisdição.
pelo que se pode conceituá-la como um instituto que define o âmbito de exercício da atividade jurisdicional de cada órgão desta função encarregado. A referência que eu mencionei ainda há pouco está na tela aí para os senhores. Passo a leitura de uma nova passagem doutrinária para que os senhores tenham bastante referência para que eventualmente possam citá-las. Na tela para os senhores. Aspas. As regras de competência visam a definir a esfera das atribuições de cada órgão jurisdicional, de sorte que, a partir de critérios diversos, se possa definir aquele que o legislador reputa mais adequado ao exercício daquele mistério. Competência é o poder que tem o órgão do Poder Judiciário de fazer atuar a função jurisdicional em um caso concreto. É a quantidade de jurisdição atribuída a cada órgão jurisdicional, ou seja, a competência é a medida da jurisdição. Volto à utilização das minhas palavras. Enquanto a jurisdição relaciona-se com o Estado, a competência refere-se ao órgão jurisdicional, ao juízo e não o juiz. Portanto, esse é o conteúdo do princípio da impessoalidade. Importante ressaltar, neste passo, que competência é a atribuição do órgão jurisdicional e não do agente pessoalmente, dada a prevalência do princípio da impessoalidade. Essa afirmação não se altera diante do CPC de 2015, ainda que o legislador tenha preferido fazer referência ao juiz. Divide-se o estudo da competência em dois momentos. O primeiro, destinado à competência internacional. E, por último, a interna ou nacional. Competência internacional. Cada Estado detém soberania no âmbito internacional, o que representa uma barreira ao exercício das funções dos demais Estados. Há normas jurídicas que estabelecem os limites da jurisdição estrangeira em face da nacional. A doutrina criticava a terminologia utilizada pelo Código, o de 73, pois seria mais técnico falar em jurisdição internacional, ao invés de competência, tendo em vista que este refere-se ao âmbito interno do Estado e aquela relaciona-se à soberania. Essa orientação foi seguida pelo novo CPC, como se depreende do título 2º do livro 2º da parte geral do novo Código de Processo Civil, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Trago aos senhores aí duas referências bibliográficas. Primeira referência está na tela aí para os senhores. Aspas. Observe-se de antemão que o novo CPC, aderido de maior apuro técnico, optou pela expressão jurisdição, em vez da expressão competência, para designar a atribuição de poder jurisdicional à autoridade brasileira em caráter exclusivo ou concorrente. Temos também uma segunda referência bibliográfica que encontra-se na tela aí para os senhores. Aspas. A expressão é mais adequada do que a antiga referência à competência internacional, constante do CPC de 73, porque a anterior poderia ensejar a compreensão de que era possível ao Brasil ter competência fora dos limites de sua jurisdição.
Agora eu volto à utilização das minhas palavras. Buscar-se-á, portanto, definir as hipóteses em que o Estado brasileiro poderá exercer por seus órgãos jurisdição, permitindo-se à autoridade judiciária brasileira processar e julgar determinada demanda. Eu volto a fazer referência a uma passagem bibliográfica e a referência será apresentada aos senhores adiante. Aspas. Alude-se à competência internacional, precisamente para indicar os critérios utilizados pelo direito nacional para determinar as causas que podem ou devem ser julgadas pela jurisdição brasileira, em essência, porque a jurisdição é expressão do poder do Estado. Qualquer causa poderia ser levada à jurisdição nacional. Entretanto, por razões de efetividade da decisão, o direito nacional discrimina as ações que podem ser julgadas no território brasileiro, tendo em vista a possibilidade de dar concreta e real efetivação à decisão tomada. Nesse sentido, e seguindo a prática adotada por outros países, o Código de Processo Civil enumera as causas que serão julgadas pelo Poder Judiciário brasileiro, seja obrigatoriamente competência internacional exclusiva, em que a soberania nacional só admite a decisão tomada pela jurisdição nacional, ou de forma facultativa, competência internacional concorrente, casos em que a jurisdição nacional concorre com outras. Portanto, há causas em que podem ser submetidas à jurisdição nacional ou outra qualquer. Todavia, outras demandas somente serão validamente decididas na ótica do direito brasileiro, se julgadas por autoridade nacional. Como eu havia prometido, a referência bibliográfica desta passagem está na tela aí para os senhores. Volto à utilização das minhas palavras. A jurisdição da autoridade judiciária brasileira pode manifestar-se de forma exclusiva ou concorrente em relação à autoridade judiciária estrangeira. E tem a competência exclusiva. Aqui eu apresento aos senhores um quadro onde eu trago, de um lado, o artigo 23 do Código de Processo Civil e, de outro, os artigos 10 e 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 23 do CPC. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, inciso 1º, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2º, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso 3º, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Agora eu apresento aos senhores o artigo 10 da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. E o artigo 12 da LINDB. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Vejam que isso tem relação com o artigo 23, inciso 1º. Parágrafo 2º do artigo 12. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Agora continuo pela leitura utilizando as minhas palavras. Vamos lá. São causas que somente o judiciário brasileiro possui jurisdição para processar e julgar, com exclusão de qualquer outro, como diz o dispositivo. Isso significa que qualquer sentença proferida por autoridade judiciária estrangeira a respeito de tais temas não produzirá efeitos no Brasil. A sentença estrangeira que fira as prescrições do artigo 23 do CPC não pode ser homologada pela Justiça brasileira. Não se admitirá no território nacional a execução do julgamento proveniente de país estrangeiro que fira esta norma. A consequência saliente desta proibição é de que, sem o exequatur do STJ, exigido pela Constituição Federal, artigo 105, inciso 1º, a linha I, a sentença estrangeira não tem eficácia no Brasil e, portanto, não tem ingresso como título no registro de imóveis. Essa referência consta da nota de rodapé número 265 e está na tela aí para os senhores. Bom, vamos fazer agora uma análise de cada uma dessas previsões. Artigo 23, inciso 1º, imóveis situados no Brasil. Inclui-se nesta previsão toda a ação em que se contenha na causa de pedir matéria relacionada a bens imóveis no território nacional, seja qual for a natureza do pedido, real ou pessoal. É bom ter em mente que o território é parcela integrante da soberania nacional. Mais uma passagem extraída da doutrina brasileira, cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores. Aspas. Imóvel situado no Brasil. A exclusividade da justiça brasileira para julgar as lides sobre imóveis aqui situados já era prevista na LINDB, artigo 12, parágrafo 1º. Não é possível alterar essa determinação por convenção das partes.
A linha do direito brasileiro é a mesma do projeto de Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para Ibero-América, artigo 8º. Inciso 2º do artigo 23. Inventário de bens situados no Brasil. O fato determinante que atrai a jurisdição brasileira absoluta é a transmissão mortis-causa de bens situados no Brasil. O foco não está, portanto, no sujeito, de cujos ou herdeiro, mas no bem. Quanto a este, por sinal, é relevante perceber que a lei não restringe aos imóveis. Trata-se de interesse fiscal no recolhimento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. E aqui a hipótese de incidência seria a transmissão causa-morte. O novo CPC deixa claro que a incidência desta norma independe da nacionalidade do autor da herança, o de cujos, e inclui a hipótese de confirmação de testamento particular. Terceira hipótese, que é o inciso 3º do artigo 23, partilha de bens decorrente de divórcio, separação ou dissolução de união estável. A hipótese de incidência também é a partilha de bens, mas desta feita aquela proveniente da extinção de relação matrimonial. Agora passaremos à análise do item B, a competência internacional concorrente, mais propriamente chamada de jurisdição concorrente, jurisdição internacional concorrente. Elas estão previstas no artigo 21 e 22 do CPC. E aí do lado direito eu colacionei aqui para os senhores o artigo 12 da LINDB, mas eu já efetuei a leitura no quadro anterior. Então eu por hora vou ler só os artigos 21 e 22 nessa tabela aqui, tá certo? Artigo 21 do CPC. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2º, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Inciso 3º, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1º, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Agora vamos ao artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, inciso 1º, de alimentos quando, a linha A, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, e a linha B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2º, decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E o inciso 3º, em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Nestes casos, não ocorre exclusão do juízo estrangeiro. Vamos à análise de cada uma das hipóteses. Artigo 21, inciso 1º. Quando o réu tenha domicílio no Brasil, qualquer que seja sua nacionalidade, que a doutrina chama de ius solis. Colaciono aqui para os senhores duas referências bibliográficas que estão na tela para os senhores. A primeira e a segunda.
Vou efetuar a leitura de forma contínua para que possamos agilizar o vídeo. Aspas. No inciso 1º do artigo 21, sob análise, arrola-se a hipótese de ser o réu domiciliado no Brasil, como situação justificadora da atuação da jurisdição brasileira. Insta a ressaltar que a regra sob comento aplica-se independentemente da nacionalidade do réu. Basta que seja domiciliado no Brasil. Para a correta apreensão do conceito de domicílio, é necessária a remissão ao artigo 70 do Código Civil. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Em se tratando de pessoa jurídica, é de se ressaltar o disposto no parágrafo único do artigo em exame. Há, relativamente às pessoas jurídicas, uma ampliação do conceito de domicílio, considerando-se aqui domiciliadas aquelas que estiverem de alguma maneira estabelecidas no Brasil ou aqui tenham representação. E a segunda obra consultada está assim redigida. A regra de competência de foro de domicílio do réu é geral e posta de lado apenas nas situações específicas previstas por lei de competência especial. Aplica-se aí o princípio actu secto forum rei, fixando-se a competência do juiz nacional pelo critério domiciliar. Vamos passar agora a análise do inciso 2º desse artigo 21. Quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil. Nesta hipótese, a via atrativa da competência concorrente da autoridade judiciária brasileira refere-se ao local de cumprimento da obrigação. É irrelevante determinar o local em que o vínculo obrigacional foi firmado. O que interessa, para fins de fixação da jurisdição brasileira concorrente para o julgamento da ação obrigacional, é que esta tenha o Brasil como local de cumprimento. Artigo 21, inciso 3º. Quando o fato tenha sido praticado no Brasil. Vou efetuar a leitura, mais uma vez, de duas referências. Uma primeira referência é uma referência bibliográfica, que está na tela aí para os senhores. E uma segunda referência é uma referência jurisprudencial, que está na tela aí para os senhores também, destacado a referência do julgado. Vou efetuar a leitura da referência bibliográfica. Terá jurisdição a autoridade brasileira relativamente a causas oriundas de fatos ocorridos no Brasil ou atos aqui praticados. Tendo a ação como causa de pedir fato ocorrido no Brasil ou ato aqui praticado, será o bastante para que surja a jurisdição brasileira concorrente. E aí a ementa desse julgado que eu mencionei aos senhores. Ação de divórcio direto consensual. Casamento realizado no Brasil. Cônjuges residentes no exterior. Competência da autoridade judiciária brasileira. Inteligência, e aí uma referência ao artigo do Código anterior. Embora atualmente os cônjuges residam no exterior, a autoridade judiciária brasileira possui competência para a decretação do divórcio, se o casamento foi celebrado em território nacional. Inteligência do artigo 88, inciso 3º do Código anterior, certo? Mas cuja redação era compatível com a do Código atual. E aí vamos à análise do artigo 22. 22, inciso 1º. 22, inciso 1º, a linha A, que trata do caso específico das ações de alimentos. A norma destina-se a proteger o credor de prestação de alimentos, por ser considerado parte hipossuficiente, decorrente da condição de alimentando,
autorizando-o a ajuizar a ação de alimentos no território em que seja domiciliado ou residente. Efetuar a leitura de uma nova passagem bibliográfica, cuja referência está na tela para os senhores. Aspas. Competência internacional para ação de alimentos. Em geral, o cumprimento da obrigação alimentar obedece o disposto na Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, artigo 12. É competente a autoridade brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil. O CPC, artigo 22, porém, acresce à regra geral mais uma hipótese, qual seja a existência de vínculos pessoais do réu de natureza econômica no Brasil. A regra facilita bastante o acesso à justiça para o alimentando que reside no Brasil e tem como devedor pessoa que reside no exterior. Agora vamos ao artigo 22, inciso 1º, a linha B. A existência de vínculos patrimoniais no território brasileiro, titularizados pelo demandado, que possam representar angariação de patrimônio, justifica a propositura da demanda de caráter alimentar perante a autoridade judiciária brasileira com vistas à satisfação de crédito alimentar. Artigo 22, inciso 2º. Basta que o consumidor tenha domicílio ou residência no Brasil para que a jurisdição brasileira seja concorrente para processar e julgar a ação. Mais uma referência bibliográfica na tela para os senhores. Competência internacional para demandas envolvendo relações de consumo. Artigo 22, inciso 2º. Ao determinar a competência da autoridade judiciária brasileira para conhecer de ações em que seja parte consumidor residente ou domiciliado no Brasil, quer assegurar a aplicação de todos os instrumentos protetivos constantes do processo no direito do consumidor, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. O CDC, artigo 7º, prevê que os direitos constantes do CDC não impedem o reconhecimento de outros, seja por tratados internacionais, seja por legislação ordinária. Assim sendo, dentro da sistemática do diálogo das fontes, esta regra do CPC, artigo 22, inciso 2º, é mais um direito consumerista dentro do sistema de proteção do consumidor no Brasil. E aí, por fim, o artigo 22, inciso 3º. Por fim, o inciso 3º do artigo 22 relaciona-se a situações em que as partes se submeteram expressamente ou tacitamente à jurisdição brasileira. Nesta hipótese, não releva o aspecto territorial, o território brasileiro como cenário de ocorrência do fato, de prática do ato ou de domicílio do réu, nem a nacionalidade das partes. Importa, para a existência da jurisdição brasileira concorrente, que as partes tenham optado, tácita ou expressamente, pela jurisdição nacional. Artigo 24 do CPC. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Minhas palavras. A tramitação concomitante de ação idêntica perante a autoridade judiciária estrangeira, nos casos de jurisdição concorrente, não induz litispendência, ou seja, não se obsta o prosseguimento da demanda intentada perante o judiciário brasileiro. Sigo a leitura de uma nova passagem bibliográfica cuja referência está na tela aí para os senhores. Aspas.
à justiça brasileira é indiferente que se tenha juizado a ação em país estrangeiro, que seja idêntica a outra que aqui tramite. O juiz brasileiro deve ignorá-la e permitir o regular prosseguimento da ação. O projeto de Código Modelo de Cooperação Interjurisdicional para a Ibero-América faz previsão distinta em seu artigo 9º. Constatada a litispendência, o juiz suspenderá o processo, por prazo razoável ou até a comprovação da coisa julgada, desde que a decisão no Estado estrangeiro possa produzir eficácia extraterritorial. Volto às minhas palavras. Como as duas ações vão continuar tramitando, pode ocorrer de duas decisões se apresentarem para concretização perante o Judiciário brasileiro. A questão mais relevante, quanto ao ponto, portanto, é perceber como se opera o relacionamento entre elas. O STJ, que possui atualmente competência para a homologação de sentença estrangeira, entende que deve prevalecer a decisão que transitar em julgado em primeiro lugar. E aí, na nota de rodapé de número 274, está na tela aí para os senhores, eu apresento já a definição de trânsito em julgado. Situação jurídica que a decisão passa a assumir após o momento em que não seja mais possível impugná-la dentro do mesmo processo por recurso. E aí eu fiz menção para os senhores a respeito da posição do STJ quanto ao ponto. Eu deixo na tela, vou passar a leitura para os senhores. É a sentença, homologação de sentença estrangeira número 854 dos Estados Unidos. Vamos lá. Homologação de sentença estrangeira, cláusula arbitral, constante de contrato celebrado no exterior, sob expressa regência da lei estrangeira. Pedido de arbitragem formulado no exterior. Ações de nulidade de cláusula arbitral movidas pela requerida no exterior e no Brasil. Precedente trânsito em julgado da sentença estrangeira homologando que afastou nulidade da cláusula arbitral, determinou a submissão à arbitragem e ordenou, sob sanção penal, a desistência do processo brasileiro. Posterior trânsito em julgado da sentença nacional, declarando a nulidade da cláusula arbitral. Jurisdições concorrentes. Prevalência da sentença que primeiro transitou em julgado, no caso, a sentença estrangeira. Conclusão que preserva a cláusula arbitral, celebrada sob a expressa regência da legislação estrangeira. Preservação do princípio da competência. Deferimento, em parte, da homologação. Excluída apenas a ordem de desistência do processo nacional e a sanção penal ante a ofensa à ordem pública pela parte excluída. Há entendimento em sentido parcialmente diferente, no entanto. O STF, quando detinha competência para o julgamento da matéria, aí está a referência aí para os senhores, olha, a homologação de sentença estrangeira de número 6971 e 5526 do STF, antes da emenda constitucional 45 de 2004, portanto, o STF, quando detinha competência para julgamento da matéria, manifestou-se em algumas oportunidades que são duas as possibilidades. Primeira, a coisa julgada material da decisão brasileira, antes de vigorar no Brasil, a decisão estrangeira define a preferência da primeira sobre esta última. Segunda hipótese, para a primazia da decisão estrangeira, faz-se necessário sua homologação pela justiça brasileira antes do trânsito em julgado da decisão brasileira, quando então estará a primeira apta a vigorar no Brasil e aqui produzir efeitos. E aí consta uma passagem para os senhores que esta é a posição, esta segunda manifestação é a posição acompanhada por uma parcela da doutrina. Prossigamos. O artigo 25 do Código de Processo Civil
trata da hipótese de previsão, em contrato internacional, de cláusula de eleição de foro. O tema será estudado adiante quando da análise das causas de modificação de competência. E aí, no artigo 26 e seguinte, o Código trata do capítulo da cooperação internacional. Passo rapidamente a leitura. Aqui na coluna da direita, eu colacionei alguns decretos da presidência que tratam a esse respeito. Tá? Decreto 6891 de 2009, 6679 de 2008, 2626 de 98, 2067 de 96, 1476 de 95, 3598 de 2000, 6061 de 2007 e 166 de 91. Vou rapidamente efetuar a leitura do artigo 26 e seguinte. Artigo 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará, inciso 1º, o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente. Inciso 2º, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Inciso 3º. A publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Inciso 4º. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Inciso 5º. A espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Parágrafo 1º. Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática. Parágrafo 2º. Não se exigirá a reciprocidade referida no parágrafo 1º para a homologação de sentença estrangeira. Parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Parágrafo 4º. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto: inciso 1º, citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial. Inciso 2º, colheita de provas e obtenção de informações. Inciso 3º, homologação e cumprimento de decisão. Inciso 4º, concessão de medida judicial de urgência. Inciso 5º, assistência jurídica internacional. Inciso 6º, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Seção 2ª do auxílio direto. Artigo 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. Artigo 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido. Artigo 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos: 1. Obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos e jurisdicionais findos ou em curso. 2. Colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Inciso 3º. Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Artigo 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos
pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições específicas constantes de tratado. Artigo 32. No caso de auxílio direto, para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento. Artigo 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada. Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central. Artigo 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Seção 3ª da Carta Rogatória. Artigo 35, vetado. Artigo 36. O procedimento da Carta Rogatória perante o STJ é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Parágrafo 1º. A defesa restringir-se-á a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira. Seção 4ª. Disposições comuns às seções anteriores. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional, oriundo de autoridade brasileira competente, será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação, oriundo de autoridade brasileira competente, e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Artigo 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Artigo 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, a autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. O capítulo 2º regulamenta a cooperação internacional jurídica. Não se restringe à cooperação processual. Consiste, portanto, numa relação entre Estados soberanos, objeto de estudo do direito internacional público. Então, senhores, essas foram as considerações da primeira parte do estudo da competência, noções introdutórias e a competência internacional, mais propriamente chamada de jurisdição internacional. Forte abraço a todos. Voltaremos no próximo vídeo para tratar, como está na tela aqui para os senhores, próximo tópico, segunda metade do vídeo, competência interna. Até lá!